E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos de volta aqui, professor Luiz, para dar continuidade aos nossos estudos sobre esse sistema incrível, né? Intrigante e, podemos dizer, até um pouquinho perverso, que é o sistema capitalista, né? Que regula, né, as nossas práticas, as nossas realidades políticas, econômicas e sociais da atualidade. Já está aqui na nossa terceira aula, se você ainda não viu, volta lá, tem um videozinho sobre capitalismo comercial, outro sobre capitalismo industrial. Vamos dar continuidade aqui em um dos sistemas, né, que vai ser gerado a partir do final do século XIX, que é o chamado capitalismo financeiro ou monopolista. Vai lembrar aqui, em caráter de retomada, do capitalismo comercial. A busca pelo lucro, que é a base desse sistema, se dava através das trocas comerciais, né? Era principalmente as trocas comerciais que geravam essa grande lucratividade. Com o advento, com o surgimento da indústria, a lucratividade, além da venda dos produtos, vai ter como parte, né, da sua estrutura a exploração do trabalhador. A indústria ela vai fazer com que haja uma substituição daquele artesão, né, daquela mão de obra que era detentora, aquele trabalhador que era detentor dos seus meios de produzir, e esse cara vai vender sua força de trabalho nas fábricas. Diversos países do mundo se industrializam, estou falando aí de uma industrialização que nasce na Inglaterra, mas que posteriormente segue para a Alemanha, segue para a Bélgica, segue para Portugal, Espanha, França, Estados Unidos, né? Diversos países do mundo se industrializando. Vou ter início aquele período imperialista, a partir da África, a partir da Ásia, diversas nações desenvolvidas do mundo competindo no mercado, e é claro, quanto maior essa competição, quanto maior a sua concorrência, mais difícil fica para você enriquecer, para você conseguir acumular essa riqueza. E é claro, esse capitalismo financeiro, essa lucratividade aqui vai começar a ter mudanças a partir do quê? Do surgimento no mercado de ações. O capitalismo financeiro, que vai vigorar, né, com maior força durante o século XIX até a metade do século XX, vai ter como caráter de inovação a questão da especulação, a questão do capital financeiro, né, ganhando força aí. Você com certeza já deve ter ouvido isso, né? Alguma vez na vida ligou a televisão ou numa sala de aula, pô, capital financeiro, não, porque as instituições financeiras, elas nascem aqui, exatamente nesse período. O que é uma ação? O que é uma bolsa de valores? Como é que a especulação funciona? Você sabe? É aquele negócio complexo, né? Se tu liga a televisão de manhã, aí fala, pô, a bolsa não sei onde, porque a Nasdaq, porque a Wall Street, porque a bolsa de Tóquio e a Bovespa, e em alta, e em baixa, porcentagem de taxa de juros, essa coisa loucura, mas, né, little story short, né, falando aqui de maneira bem sintética, o que é uma ação? É a menor parcela do capital social das companhias ou sociedades anônimas. Entendeu porra nenhuma, né? Justo não entender esse negócio. Pensa assim, eu sou empresário, legal? Estou lutando aí para conseguir, né, me manter competitivo no mercado, mas estou competindo com empresas, né, de diversos outros lugares do mundo, inclusive a minha concorrência do meu próprio país. Como é que eu posso fazer para conseguir melhorar meu posicionamento no mercado? Como é que eu posso fazer para me tornar mais competitivo? Ah, pô, tem que investir em inovação. Ah, tem que investir em melhoria do setor na sua gestão interna. Mas isso requer dinheiro. Eu necessariamente tenho essa grana? Não. Então chega uma hora que você vai fazer o quê? Pô, eu preciso recrutar capital externo. Eu preciso fazer, né, recolher investimentos para poder fazer do meu negócio algo mais eficiente, algo mais rentável. Mas onde é que eu vou conseguir esse capital? Bom, eu preciso ou buscar, entre outros amigos, entre outros empresários, entre outras pessoas, outros bancos, né? Eu jogo você, olha só, eu tenho essa empresa, eu tenho esse produto, vai ser um produto de sucesso, só que eu preciso desse dinheiro. E aí, pô, eu estou disposto a dar um percentual da minha empresa para você. Se você investir na minha empresa, você vai ter um percentual da minha lucratividade. Então esse papel, esse percentual que eu estou vendendo, eu vou chamar de quê? De ação. Ou seja, todo o lucro que eu tiver, o percentual que você for detentor, você vai ter direito a essa parte desse bolo. Tranquilo? Então a ação é isso. Quando você compra uma ação, isso é uma pequena parte daquela empresa. Os acionistas majoritários são aqueles que detêm a maior parte das ações que são negociadas no mercado. Né? Então, pô, quem decide, quem toma as grandes decisões nas empresas são os acionistas majoritários, são aqueles que detêm maior percentual das ações.
E as bolsas de valores funcionam com base na venda dessas ações. Por que você fala de especulação? Pensa assim, eu sou dono de uma empresa, vamos pensar da seguinte maneira, tá? Coloca aí o Brasil. O Brasil, né, foi escolhido para receber Copa do Mundo, para receber Olimpíadas, e por conta disso, ele ia ter que passar por grandes obras. Numa boa, é isso? E aí, é claro, se o Brasil, se especificamente o Rio de Janeiro, né, vai ser alvo de um grande número de obras, tá claro que os investimentos, que o lucro das empresas empreiteiras vai fazer o quê? Vai aumentar, elas vão ter trabalho pra caramba, né? Então empresas que vendem cimento, empresas que trabalham com construção, que trabalham com vigas de aço, que trabalham com esse negócio, vão ter grande movimentação. Aí, é claro, todo mundo acha que, pô, vai ser uma boa comprar ações de empresas do setor imobiliário, comprar ações de empresas do setor de construção, porque durante esse período as cidades brasileiras, as cidades vão receber grandes investimentos para poder realizar suas reformas urbanas. E aí, é claro, se todo mundo está querendo comprar ações nessas empresas, o que regula preço? Oferta e procura. Se todo mundo quer comprar, o preço da ação faz o quê? Aumenta. Só que aí o tempo passa, né? Cai um viaduto, começa a rolar, né? Cai uma ciclovia, começa a rolar escândalos de corrupção, as obras começam a não ficar prontas, começa a ter delação, não sei o quê. E aí, galera, pô, as empresas vão sofrer um baque, essas empresas vão começar a estar envolvidas em escândalos. É melhor fazer o quê? É melhor me livrar dessas ações, porque as empresas tendem a fazer o quê? A falir, a empresa vai começar a lucrar cada vez menos. Então eu começo a querer vender as ações. Só que não só eu quero vender as ações, todo mundo que tem as ações dela também vai querer vender no mesmo momento. Então, pô, se a oferta de ações no mercado aumenta, o preço delas tende a fazer o quê? Diminuir, né? A gente pega aí, por exemplo, teve a gente recentemente, houve o Brexit, né? Assim que os ingleses votaram a saída do Reino Unido da União Europeia, a Bolsa de Tóquio despencou. Por que isso aconteceu? Porque as empresas japonesas tinham feito diversos investimentos, instalações de indústrias dentro do Reino Unido, visando o livre comércio dentro do bloco europeu. Uma vez que o Reino Unido sai da União Europeia, ela não goza mais da livre circulação de mercadorias. Então é claro que aquelas empresas que tinham indústrias localizadas dentro do Reino Unido, elas vão começar a vender menos, porque os produtos vão ser sobretaxados. E aí quem tem as ações dessas empresas começa a fazer o quê? Querer vender enquanto o preço está alto. Só que quanto mais gente querendo colocar as ações lá, o preço despenca. E aí fica aquele intermédio. Você pode comprar as ações, assim, vai ser só um período momentâneo. Então você compra as ações enquanto elas estão sendo desvalorizadas, esperando que elas valorizem posteriormente no futuro, né? E aí você assume o risco. Por isso que a galera diz, né, fica essa coisa que o cara investe na bolsa de ações, o cara pode ficar rico muito depressa, mas também pode quebrar do dia para a noite, porque se todas aquelas empresas que você tinha investimento sofrerem algum baque, a quantidade de riqueza virtual que você detinha desvaloriza com o mercado de ações. Você liga a televisão assim, a empresa perdeu tantos bilhões do dia para a noite, porque as ações dela despencam de valor. É claro que isso se impacta. Então, o capitalismo financeiro começa a ser essa captação por investimentos, e aí você vai ter a criação das chamadas sociedades anônimas. Por que uma sociedade anônima? Porque quem é o acionista? Quem é o real dono da empresa? Você não sabe, né? Os acionistas, eles são voláteis, as ações elas são utilizadas para negociações. Então, você ligou a televisão lá, tá passando um filme, Monstros S.A., né? O que quer dizer o SA? Sociedade Anônima. Então você já fica sabendo na próxima vez, né, que você vira o filme, que aquela empresa do setor de energia do mundo monstro, ela é o quê? Uma sociedade, né, uma empresa controlada por acionistas, né? Não tem um dono da empresa. Angústias isso? Muito complicado? Tá fluindo numa boa? Né? Vai acompanhando aí, vai digerindo isso no seu coração. E aí, é claro, quando o cara está investindo na sua empresa, o cara não investe para perder, né? O cara vai querer que você faça de tudo para o quê? Para voltar a máxima lucratividade para ele. E é por isso que esse período também vai ficar conhecido como capitalismo monopolista. Essas empresas começam a se esforçar drasticamente para adotar estratégias de controlar o mercado, de assumir um monopólio. O que é um monopólio? É quando uma única empresa, né, um único indivíduo, um único negócio controla todo um determinado segmento. Você com certeza aí ao longo da sua vida, você deve ter tido contato com aquele joguinho de tabuleiro, né?
conhecido como Banco Imobiliário, o nome original dele é o quê? Monopoly. Porque qual é a meta do Banco Imobiliário? É você falir todos os seus outros amiguinhos. Não é verdade? É um jogo que traz ali a essência desse sistema, onde a meta é você fazer o quê? Acumular todo o dinheiro, né? Não interessa se é família, se é amigo, se é namorado, se está jogando é banco imobiliário, você torce desesperadamente para que o dado faça um amiguinho cair aonde? Naquele seu terreno que tem hotel e ele perca todo o seu dinheirinho para você. O jogo só acaba quando uma única pessoa controla todo o tabuleiro, controla todos os terrenos, toda a riqueza. E que estratégias são essas que vão ser utilizadas? Primeira estratégia, cartel. Todas elas visam o quê? Acabar com a concorrência. O que é um cartel? Quando as empresas se unem para controlar os preços, né? Quando esse grupo de empresas, ao invés de competir, elas vão adotar um controle de preços. O que acontece? Tu imagina que eu tenho aí vendo tênis, né? Então tenho eu e tem mais duas empresas que vendem tênis no mercado. E aí, é claro, se eu estou concorrendo, estou competindo, eu tenho que o tempo todo deixar o meu tênis mais barato. Então, eu vendo meu tênis por R$100. No momento em que eu boto meu tênis por R$100, meu concorrente vai lá e bota 95. E é claro que é um momento histórico onde eu ainda não tenho a terceira revolução industrial, onde os produtos não diferem muito do ponto de vista tecnológico. Então, o tênis que eu faço e o tênis que o outro faz são muito equivalentes. Então, os consumidores tendem a buscar o quê? O mais barato. Então o cara botou 95, eu vou ser forçado a botar o que o meu? 93. Aí ele vai botar 90, aí eu vou botar 89, e a gente vai ficar nessa o tempo todo. Quem é que ganha dentro dessa lógica? O consumidor. O consumidor ganha dentro dessa lógica. Deve me manter competitivo. Só que aí a gente pensa assim, deixa eu me reunir com os meus concorrentes, é o seguinte, olha só, não faz sentido a gente ficar se degladiando se a gente pode dividir mercado. Então ao invés de eu botar meu tênis a 100, eu vou botar meu tênis a 190. Você bota o seu a 191. Você bota o seu a 189,90. O preço fica extremamente o quê? O mesmo. E aí, se os preços são equivalentes, a gente joga a nossa margem de lucro lá em cima, né? Dobra o valor do preço. E aí, claro, quem perde? O consumidor. Razão pela qual essa prática aqui, ela é considerada ilegal, né? Você não pode, né, ter essa prática de cartel comprovada. Claro, hoje o que muitas empresas fazem para burlar isso? Elas intercalam liquidação. Você já reparou que, por exemplo, os supermercados, eles nunca têm aquele dia, né? Dia de padaria, dia do açougue, dia do hortifruti. Já reparou que os supermercados nunca têm o mesmo dia, né? As promoções são sempre intercaladas. Empresa de passagem aérea faz muito isso. Posto de gasolina, então, é descarado. O preço é o mesmo, né? Não tem jeito, não tem competição entre eles. Abastecer um e outro, a diferença é praticamente ínfima. Então isso constitui cartelização. E aí, é claro, você eliminou a concorrência. Outra estratégia é o truste. O que é o truste? É quando eu tenho um controle de um determinado segmento de mercado. Isso pode ser atingido através do quê? Das fusões das empresas. Quando você vê uma empresa comprando outra, né, você vê lá a Ambev, que é detentora de uma quantidade absurda, ela vai comprando. Tem o setor de bebida, ela vai lá e compra. Né? O exemplo, era muito comum a galera que está aí assistindo a gente da região Nordeste, o famoso Guaraná Jesus. Né? O Guaraná conhecido aqui para a galera do Sudeste, a cor de rosa dele. Né? Então, era um refrigerante com muito destaque dentro do setor, né, regional, e aí competia diretamente com a Coca-Cola. O que a Coca-Cola faz para não perder espaço? Compra o Guaraná Jesus. Aqui no Rio de Janeiro é muito comum a galera tomar mate gelado. Né? Então a gente tem uma marca histórica aqui no pessoal do Rio de Janeiro, que é a marca Mate Leão. O que a Coca-Cola faz? Compra mate. Então cada vez que uma empresa dessa, né, cada vez que eu tenho uma fusão, cada vez que eu tenho uma aquisição, a gente tem ali o grupo, né, do setor de frigorífico, Sadia, Perdigão, né, que também se unem, criam uma marca só, elas ganham volume, elas ganham espaço. E, é claro, dificulta a entrada concorrente. A gente teve, há uns anos atrás, também a fusão da Itaú e da Unibanco, né, o setor financeiro, dois bancos. A Itaú comprou a Unibanco. E, é claro, quando a Itaú compra a Unibanco, toda aquela cartela de clientes, toda aquela cartela de investimentos passa a ser dela. Ela ganha força e, é claro, ela tem cada vez mais vigor para eliminar a concorrência. Então, se você tem aí, você viu uma fusão de uma empresa, você viu aí que ela está buscando controlar um determinado segmento no mercado, a gente tem isso conhecido como truste, essa é a estratégia. A holding, o que é a holding?
Holding é o termo vem do inglês, né? Segurar, que é quando você tem uma estratégia de simular a concorrência através da criação de diversas marcas. Como assim? Você tem agora há pouco a Ambev, né? Você não toma nenhuma bebida Ambev. A Ambev é uma empresa que atua no setor de bebidas e ela possui inúmeras outras marcas dentro dela. Então, quando você chega na prateleira do supermercado, assim como Unilever, né, assim como a Coca-Cola Company, né, tem uma diferença entre o produto Coca-Cola e a Coca-Cola Company. A Coca-Cola Company, a Unilever, a Ambev, elas são holdings. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela em si, ela não é o produto, ela é uma empresa que ela é detentora de inúmeras outras marcas. Então você chegou lá no setor de higiene pessoal, você tem desodorante, tem Rexona, tem Axe, tem Dove, Nivea, mas assim, pô, tem várias empresas que eu posso escolher. Para falar a verdade, não. Na verdade, você tem uma única empresa que detém uma quantidade enorme de marcas e gera em você uma impressão de concorrência. Chegou no seu setor de bebidas, refrigerante. Você tem Fanta, você tem Sprite, você tem não sei se é o Ice Tea ou Nesti, você tem o Nesti, você tem o Mate, você tem você tem vários produtos de bebida, eles são todos de quê? Da Coca-Cola Company. Então, se você comprou Sprite ao invés de Coca, não tem problema. Comprou, não gosto de tomar refrigerante. Comprou Del Valle, não tem problema, a Coca-Cola não liga. Não, mas eu gosto de mate. Não tem problema, a Coca-Cola não liga porque são todas dela, né? Então, a holding, ela simula essa concorrência. E se a concorrência não é real, quem regula preço? Porque o que faria o preço alterar é justamente a essência da concorrência. Se todas as marcas concorrentes pertencem à mesma empresa, quem regula isso? Então, é a estratégia de monopolizar o mercado. Conglomerado. Como é que funciona o conglomerado? Quando eu tenho uma empresa que atua em vários segmentos diferentes. Então, uma mesma empresa, uma mesma marca, aí a questão é aqui. Aqui eu vou ter várias marcas. Aqui eu vou ter a mesma marca presente em vários segmentos. Exemplo, Yamaha. Yamaha ela faz instrumento musical, a Yamaha ela faz motos, né? A Yamaha ela faz equipamento náutico. Então, pô, é a mesma marca Yamaha. Então você pode ter um piano Yamaha, você pode ter uma moto Yamaha, você pode ter um motor de lancha da Yamaha. Então ela está presente em diversos segmentos no mercado, ela não está restrita a um único segmento. Mitsubishi, mesma coisa, né? Geralmente as marcas japonesas, elas atuam muito como conglomerados. Elas vão ter a empresa, ela não tem várias marcas, mas ela tem uma gama de produtos extremamente diversificada, o que dificulta a ela, né, sofrer impactos no mercado. E por último, mas nem de longe menos importante, o dumping. O dumping é uma estratégia que visa buscar a falência direta das concorrentes. De maneira bem simples. Você pega aqui, ó, eu tenho uma empresa grande e tenho várias outras empresas menores. Tá legal? Todas elas competem no mesmo segmento, vendem a mesma coisa. Tá legal? Dá um produto aí, Alexandre, escolhe aí. Qualquer produto, vai pensar. PlayStation. Então, uma pessoa realmente, né, muito desenvolvida como eu. Pô, cara, todos eles aqui fazem... madura. Todos eles aqui fazem console para videogame, tá legal? Então, cada um deles produz um console diferente. Eu tenho visto muito isso nas redes sociais, Facebook. Tá ganhando muita força a galera que monta com pequenos consoles, com emuladores de negócios antigos. Então, tem um monte deles. Eu entro lá e vejo, tem uma porrada deles que vendem o mesmo produto, né? Só que um deles tem uma capacidade de produção grande, tem grande investimento. Lembrando que nós não temos nenhum conluio, nem nada com a Sony. Nenhum. Né? Então, por isso que eu falei aqui, console. Né? Os caras vendem console e estão fazendo lá o mesmo produto. O problema é que, como esse cara aqui, que é grande, tem a concorrência dos vários menores, ele fica insatisfeito. Por quê? Porque ele é obrigado a baixar a margem de lucro dele para se manter presente no mercado. Ele não pode vender o produto dele muito mais caro porque ele tem vários outros equivalentes à sua volta. Então, o que ele decide fazer? Ele vai pegar, como ele tem um volume de capital muito grande, vamos pensar assim, o cara vende lá a maquininha de console dele por R$400, tá legal? Que é o preço lá que os caras conseguem vender, então tá todo mundo vendendo ali nessa mesma margem, 400 e poucos reais. O que esse cara vai fazer? Ele vai baixar o preço do console dele para 250. Mas ele vai tomar prejuízo? Vai. Ele vai tomar prejuízo. Só que ele é grande. Ele tem capital para segurar o prejuízo durante um tempo. O problema é que esses vários outros pequenininhos aqui, essas pequenas e médias empresas,
não tem condições de baixar a sua forma de produzir para atingir esse valor. Então, claro, em pouco tempo, essa galera aqui, ó, faliu, essa galera aqui vai mudar de ramo, esse cara aqui, pô, né, também vai falir, vai meter o pé, esse cara, pum. E aí, no momento onde o cara consegue falir todas as empresas ao redor, consegue falir todos os concorrentes, ele pode fazer o que com o console dele? Botar o preço que ele quiser, né? Então, ele passa a regular o valor no mercado porque ele elimina os concorrentes. E aí, então, essa prática do dumping também era muito feita na época. Hoje, é mais comum você ver aparecer o chamado dumping social. O que é o dumping social? Você já deve ter reparado, né, que as etiquetas do seu tênis, da sua mochila, né, dos seus equipamentos são tudo made in algum lugar, né? Made in Vietnã, made in China. Qual é a grande lógica? Pô, se eu tenho tecnologia para dispersar a minha produção, eu vou botar a minha fábrica num lugar onde as leis trabalhistas são mais flexíveis. Então eu vou explorar mão de obra infantil, eu vou botar jornada de trabalho de 12, 14, 16 horas por dia, vou pagar $1 diário ao meu trabalhador, de modo que o meu custo de produção cai pra caramba. E aí, na hora que o meu produto entra no mercado para competir com um cara que está produzindo no país desenvolvido ou produzindo no país onde as leis trabalhistas são mais rigorosas, o seu produto entra mais barato, né? E aí não que o seu produto seja necessariamente melhor, mas como o custo de produção dele é reduzido, você se vale das práticas de dispersão industrial, você tem uma competitividade muito maior e o seu concorrente acaba falindo porque ele não consegue se articular do ponto de vista logístico da mesma forma que você, né? Essas grandes empresas multinacionais que são acusadas aí, né, de utilização de mão de obra infantil ou trabalho análogo à escravidão, elas são justamente, entram na lógica do dumping social, né, que é quando você gera a falência da concorrência, não porque você está tomando prejuízo durante o tempo, mas porque o seu custo de produção ele está embutido ali, né, de uma questão social dos países periféricos do globo. Numa boa é isso, pessoal? Angústias? Tranquilo? Grande abraço para vocês, bons estudos e a gente continua aqui nos próximos vídeos.